Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma Masterclass da Zigurat. É um prazer tê-los aqui hoje com a gente. A Masterclass de hoje tem o tema BIM Manager explicado, o que é, por onde começar e como evoluir na carreira, com o Rogério Lima, que é o diretor do nosso Master em BIM Management. Agora eu vou apresentar ele para vocês mais para frente. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou Program Owner e Relações Institucionais aqui na Zigurat, também sou arquiteta de São Paulo. E para você que está chegando aqui hoje, eu gostaria de apresentar um pouquinho a Zigurat para vocês. No começo, vocês viram o vídeo da nossa Student Week, que foi esse ano, em junho, aqui em Barcelona, que é o encontro que a gente faz para a comunidade de alunos da Zigurat. Então, você que for o nosso futuro aluno, terá a possibilidade de participar com a gente nos próximos anos. A Zigurat, então, para quem não conhece, é um instituto de formação online com mais de 20 anos de experiência no mercado, e o foco da Zigurat é oferecer programas de formação voltados para inovação e tecnologia no setor AECO, né? Então, abrange todos os profissionais arquitetos, engenheiros e todos os profissionais que estão nesse setor. A nossa sede está aqui em Barcelona, mas a gente conta com uma comunidade global, como vocês puderam ver no vídeo inicial, de mais de 200 mil integrantes que estão localizados em todo o mundo. E a gente conta também com um corpo docente muito diverso, com mais de 200 professores que são especialistas e atuam em diferentes lugares do mundo. Essa masterclass de hoje é um oferecimento do Master Internacional em BIM Management, por isso eu quero convidar o meu colega Eduardo Pinheiro, que vai dar alguns highlights desse programa para vocês. Edu, seja muito bem-vindo. Oi, Renata, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. Desde o Departamento de Admissões da Zigurate, agradecemos a participação de todos os presentes. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E em relação ao nosso Master Internacional em BIM Management, ele terá início no dia 3 de novembro, tá? Nós estamos agora com as inscrições abertas. E antes de entrar sobre a questão do conteúdo, né? É, Gostaria de convidá-los a imaginar onde a sua carreira de cada um de vocês que estão aqui realmente pode chegar, seja como BIM Manager, como coordenador em BIM ou especialista, liderando equipes multidisciplinares e sendo referência em inovação digital em projetos globais, pois exatamente é isso que o nosso Master oferece. E por essa razão ele está estruturado em 5 grandes blocos, onde vamos ver toda a parte de gestão em BIM, passando pelo BIM para projeto, que seria a parte de modelagem, o BIM para a construção, também a parte de gerenciamento do ativo, que seria o pós-obra, e toda a implementação do BIM, onde nossos profissionais, vamos dizer assim, estarão preparados para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, né? Temos aí o respaldo da Universidade de Barcelona, com uma dupla titulação, e este master acontecerão aulas semanais ao vivo, tá bem? Além disso, nessa formação, os nossos alunos contam com mentorias e especializadas, né, e network com profissionais de ponta. Então, caso vocês tenham interesse após essa masterclass em obter mais informações sobre como se tornar um aluno Zigurate, é só escanear o QR Code que aparece na tela e teremos um enorme prazer em atendê-los. Deixo vocês aí com o professor Rogério, desejo uma excelente masterclass. Obrigado. Obrigada, Edu. Daqui a pouquinho, para quem não conseguir escanear o QR Code, eu vou deixar o link também no chat, assim vocês podem ver o programa com mais calma e pedir mais informações aos nossos assessores. E agora, tenho o prazer de convidar o Rogério Lima, que é o diretor do Master em BIM Management da Ziggurat, como eu comentei antes. O Rogério, ele é arquiteto e urbanista, especialista em desenho generativo e BIM, e é sócio fundador e consultor da Ecotec. O Rogério está falando conosco hoje desde Portugal. Rogério, bem-vindo. Passo a palavra para você. Obrigado, Renata. Obrigado, Eduardo. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para mais uma Masterclass e falar de um tema que a gente gosta bastante, né, de falar sobre isso,
Portanto, espero que seja proveitoso também para todos. Aproveito para agradecer também a disponibilidade de todos que vieram aqui para ver um pouco desse conteúdo e estar um pouco conosco. Posso aqui compartilhar minha tela, né? Perfeito. Pronto, como foi dito pela Renata, nosso tema é falar do BIM Manager. Então, tentar explicar um pouco quem é essa figura, né? O que ele realmente faz e em se tratando de ter o interesse de sê-lo, por onde começar e como evoluir, né? O que que eu preciso aprender, o que que eu preciso desenvolver para chegar a este ponto. É basicamente o que a gente vai conversar hoje, claro. É, eu fiz parte, talvez até um pouco mais desse percurso que eu vou conversar com vocês, porque acabei indo também pegando muito de outras áreas, mas principalmente no que toca a arquitetura e muito também da tecnologia, eu pude experimentar profissionalmente, então acaba que ajuda, né, nessa visão. Para além dos itens pontuados pela Renata na minha formação, eu queria aqui destacar a Ecotec, que trabalha em cima de consultoria de implementação de BIM e de inteligência artificial. Vocês podem escanear o QR Code de cima, que vai dar direto no nosso site. E também do meu podcast chamado de BIM Verso, que trata desses assuntos todos, né? E a gente fala com muita gente boa lá. Então, quem tiver interessado, pode também escanear o de baixo e cair direto lá no nosso podcast, tá bem? Fica o convite aí para você se cadastrar. S- O que é ser um BIM Manager? Que bicho é esse? Onde ele mora? O que ele come? Como ele se reproduz? São algumas das perguntas que a gente vai tentar responder aqui hoje, tá? O que realmente é isso? A gente ouve falar toda hora desse termo, Bill Manager, muita gente gostaria de ser. Então, mas será que a gente sabe realmente o que que esse cara é? O que que ele faz? O que ele, quais são, digamos assim, as habilidades que eu preciso ter para que eu possa me chamar de Bill Manager? Então, vamos tentar responder isso. Para já, eu vou começar a falar um pouco decepcionando vocês, que é o seguinte: responder isso não é tão simples. Isto porque não há ainda no mercado brasileiro uma oficialização disso enquanto profissão, tá? Isto é, se eu for tentar responder assim, o que é um arquiteto? Pá, moleza. Eu vou nas diretrizes gerais da profissão e tem lá a lista do que eu sou enquanto profissional, das habilidades que eu tenho que desenvolver, do que eu tenho responsabilidade quando faço, se eu posso fazer projeto disso, daquilo, enfim, tem esse checklist bonitinho para você consultar e saber quem você é. Em se tratando de BIM Manager, não há. Se você for no CAL, não tem, se for no CREA, não tem, se for no Ministério da Educação, não tem, se for em qualquer órgão referente a profissões, não tem um checklist de o que é ser um BIM Manager, tá? Infelizmente. Mas nós podemos capturar pistas e descobrir quem é esse cara, ok? Meio tateando. Quando a gente não conhece diretamente, a gente vai, como dizemos no Brasil, comendo pelas beiradas, né? Então a gente vai procurar indícios que apontem o rumo de o que a gente deve olhar para caracterizar um profissional como BIM Manager. E nessa busca, a gente já se depara com um primeiro obstáculo,
não existe apenas BIM Manager na jogada. Existem vários outros especialistas de BIM. E aqui há uma pequena lista. Educador BIM, pesquisador BIM, consultor BIM, coordenador BIM, modelador BIM, especialista, analista em BIM. Acabou? Não. Tem mais. Gerente BIM, que é o BIM Manager. Facilitador BIM, operador BIM de facilidades, verificador BIM, desenvolvedor BIM, e cada dia vai surgindo novos. Parece coelho. Vai se multiplicando aí todo dia, tem um BIM novo, tá? Então, à medida que as coisas vão se consolidando e o BIM vai se consolidando no mercado como um todo, vai surgindo ainda mais coisa. E isso vai gerando mais confusão. Normal. Sim, e peraí, e onde é que eu me encontro aí? Tá? Então vão surgindo mais necessidades, vão surgindo novas funções, novos cargos, as empresas vão demandando isso e essa lista vai crescendo, tá? Então, um primeiro obstáculo é tentar filtrar desse universo todo de especialistas quais que digamos, realmente tem a ver com o nosso tema de hoje. Será que tudo é a mesma coisa e só muda o objetivo e por isso recebeu outro nome? Será que a empresa só mudou o nome, no fundo ele é a mesma coisa? Enfim, tem ali uma série de discussões. O que eu poderia dizer a vocês? Há aqui, apesar da lista ser grande e ainda ter muita coisa, há aqui, eu diria que três a quatro itens que são muito mais consolidados no mercado, tá? Consultor BIM é uma atividade muito consolidada no mercado. Então, eu faço esse papel, por exemplo, a partir da minha empresa. Então, é uma atividade já consolidada. Portanto, a gente tem uma clareza do que faz esse cara, embora não esteja escrito em lugar nenhum oficialmente, tá? Mas a gente tem uma clareza do que ele faz. É bem consolidado. O modelador BIM é também uma coisa consolidada, porque ele está muito mais ligado ao processo operacional de modelagem da informação da construção, certo? Então ele está ali bem caracterizado. E tem o gestor BIM, o gerente BIM, que é o BIM Manager, que também já é, eu não diria consolidado assim oficialmente, porque eu já disse que não, mas ele é recorrente nos, nos solicitações de cargo em empresas, em concursos para desenvolvimento de algum projeto, de desenvolvimento de alguma atividade relacionada a BIM, esse nome aparece. Então a gente já sabe que é necessário ter essa pessoa, tá? O que às vezes aparece e às vezes não é o de coordenador BIM. Às vezes aparece, às vezes não está lá, só tem mesmo o modelador e o gestor BIM ou o gerente BIM. Então ele fica um pouco mais flutuante, o de coordenador. Os demais, embora existam, não é algo assim tão recorrente no nosso mercado, tá? Não é tão recorrente assim. Muitas das vezes o analista BIM é o mesmo BIM Manager. Muitas das vezes o educador BIM é o mesmo BIM Manager também, porque ele treina o pessoal para desenvolver as tarefas. Então acaba que a, a operação na maioria das vezes, afunila essas atividades em um cara só, tá? Então, ele é o facilitador, o gestor BIM é o facilitador, é o verificador, é o analista, às vezes até ele próprio desenvolve software, então ele acaba por juntar para si muitas das outras atividades que aqui recebem outros nomes, certo? Mas eu diria então que modelador BIM, consultor e gerente são os que são mais recorrentes no mercado, que estão muito mais consolidados. O coordenador um pouquinho também. Os demais só em operações muito grandes que começa a ter a necessidade de subdividir. Na maioria dos casos, essas atividades estão concentradas no gerente BIM. O que nos dizem os conceitos? Vamos partir da teoria. Se você for no site do BIM Dictionary, ele vai dizer literalmente o seguinte: é uma pessoa responsável
por liderar o processo de implementação BIM dentro de uma organização e dar suporte a ele no desenvolvimento e execução de novos serviços BIM e na melhoria da eficiência baseada em modelos. Eficiência dos trabalhos, né, baseadas em modelos. Isso está no BIM Dictionary, não é invenção minha. Está lá, certo? Então, a primeira pista, o que diz o BIM Dictionary. Mas, Pat, isso está muito amplo, né? É responsável por um processo de implementação BIM. Aham, ok, mas o que que é isso? Do que trata realmente uma implementação BIM? O próprio BIM Dictionary também nos dá uma dica. Ele vai dizer que a implementação BIM refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas por uma unidade organizacional para preparar-se, implementar ou melhorar suas estratégias, seus entregáveis BIM, o que ela produz e como ela entrega, os seus fluxos de trabalho, portanto, seus processos. Então, trata literalmente, essa pessoa vai tratar literalmente de organizar processos para que se chegue a um determinado fim, que é aqui ele chama de entregáveis BIM, tá? Então, o processo de implementação vai ajudar a empresa, vai, digamos, pegar na mão, né, da organização para fazer essa melhoria, essa mudança de forma de fazer, essa mudança metodológica. Por aqui, ok. Entretanto, o próprio Bing Dictionary traz um novo termo parecido com esse. Ele diz que existe também o Project Bing Management, Bing Manager, que seria uma função BIM desempenhada por uma pessoa ou por uma organização, com o objetivo de fazer facilitação BIM, a coordenação de atividades de troca de dados, o cumprimento das especialidades do projeto, que as suas especificações sejam cumpridas, em torno, né, da entrega e fazer o controle de qualidade. Então aqui eu já começo a funilar um pouco mais. Eu saio de uma implementação, que é um troço mais amplo, descobrir um pouco o que é implementação, organizar processos para um determinado fim, né, que são os entregáveis BIM. E aqui ele aponta para algumas atividades que esse cara tem que fazer: facilitação BIM, coordenação das atividades, intercâmbio de informação, tá? Que a gente chama daquele palavrão chamado de interoperabilidade, certo? É, organizar os entregáveis e fazer controle de qualidade do modelo. Então eu começo a entender coisas que eu preciso saber para desenvolver essas atividades, certo? Então já começa a clarear um pouco mais. Isso diz o Bing Dictionary, portanto isso diz a teoria. Mas como vocês sabem, na prática a teoria é outra, não é? Então, o que dizem as empresas? O que as empresas, ao dizerem assim, eu quero um BIM Manager, o que elas esperam? E aí a gente tem uma outra lista. Esse estudo foi tirado de uma série de anúncios, não foi feito por mim, foi feito pelo Saki e o Pika, uma série de anúncios para ah, gerentes BIM, para o cargo gerente BIM. Então, o que que esses anúncios diziam? Olha, eu quero um gerente BIM e o que que esse cara vai fazer? Gerenciar pessoas da implementação e manutenção do processo BIM. Eu quero um gerente BIM, o outro anúncio. E o que ele vai fazer? Implementar BIM no escritório e coordenar equipes de projeto. O outro, estabelecer e supervisionar a comunicação entre filiais. Já é mais estratégico ainda, né? Saiu do nível operacional, não diria operacional, mas saiu do nível de olhar o escritório, foi para um nível bem estratégico de relacionar comunicação entre filiais. Gerenciar e dar suporte aos modeladores, nesse caso aqui de instalações. Implementar o PIM e o IPD na companhia.
estabelecer padrões de processos, criar e atualizar modelos, gerenciar facilidade por meio de BIM, supervisionar o processo de BIM, elaborar, enfim, um conjunto de atividades. E aqui onde tem os especialistas, ele foi dando um nome, cada empresa foi dando ali um nome diferente. Hoje, isso aqui está um pouco mais padronizado. A maioria das vezes você usa mesmo o termo gerente BIM, tá? Ou gestor BIM. A gente encontra ou um ou outro, tá? Não tem uma situação de erro nesse caso. Ou é um ou é outro. Então, embora aqui tenham nomes distintos, mas aos poucos o mercado já vai padronizando isso para o termo de gerente BIM ou gestor BIM. Então, a empresa começa a dizer isso. Mas é só isso que ela espera? Não. Outra pesquisa, é, feita também nesse caso foi uma pesquisadora lá da PUC, ela encontrou também uma lista de expectativas, por assim dizer, em artigos científicos e em mercado. E aí ela viu que as pessoas esperam desse BIM Manager tratar com a contratação e gestão de projeto, manutenção, gerenciar os conceitos de LOD, gerenciar as mudanças nos procedimentos de gestão, fazer a segurança de dados, integridade da informação, coordenação de projetos, análise e revisão da construtibilidade, gestão de fluxo de informação, padronização, ah, modelar elementos básicos, criar e modelar elementos customizados, desenvolver famílias, desenvolver bibliotecas, gerenciar ferramentas de comunicação, gerenciar formas de armazenamento, escolher as melhores tecnologias para determinados fins, gerar render, criar desenhos de documentos, gerar e avaliar planos de construção, né, planejamento 4D, simular o 4D, fazer esta parte ligada a 4D, integrar com outros parceiros de projeto, tratar da interoperabilidade. Então você vê aí, é uma lista considerável, né, pai? Não é pouca coisa. Então, este super-homem que a empresa espera, que detenha todo esse rol de atividades, é que, digamos assim, começa a criar em nós a percepção da resposta do que é esse BIM Manager. Então, tentando responder o primeiro item, é um gestor, tá? E como gestor, ele vai fazer a gestão de pessoas, recursos, como é óbvio, tá? E processos. Então, sempre um gestor vai cuidar desses três itens: processos, pessoas e recursos. Ok? Eh, o pior desses é a gestão de pessoas, mas é inevitável. Quem faz tudo isso aqui, sem gente, não adianta. A gente não aperta, o botão não se aperta sozinho, né? Tem que ter gente por detrás. E se vocês perceberem nessa lista, muitas delas tratam do desenvolvimento de competências ligadas à tecnologia, ligadas a conhecimento da construção civil, mas também ligadas a questões comportamentais. E aí a gente começa a traçar o caminho para chegar naquilo tudo. É muita coisa, tá? Então, se eu pego aquela lista e começo a ler tudo aquilo, vai causar mais confusão do que responder coisas. Então, é necessário pegar tudo isso e organizar. Então, vamos classificar esses negócios para a gente saber que competências eu tenho que desenvolver verdadeiramente organizadas para cumprir tudo aquilo. Então, isso vai traçando em nós um caminho a seguir. Primeiro passo: saber que competência não é fazer uma coisa bem feito. Competência é o somatório de conhecimento, habilidades e atitudes.
Tendo isso equilibrado, você vai realmente fazer uma coisa bem feita. Você vai ter a competência de fazer algo. Mas sabendo que ela é o somatório do saber cognitivo com o saber fazer algo, objetivos práticos, saber operar alguma coisa, e do agir, do ser, do humano, do pessoal. Essas três coisas têm que estar em equilíbrio, tá? Há uma frase muito forte que diz que as pessoas são contratadas pelos hard skills e são demitidas por falta de soft skills. Isto é, são pessoas que desenvolveram muito saber teórico, umas também desenvolveram muito as habilidades práticas de fazer alguma coisa, mas esqueceram dos soft skills, que são as atitudes, a afetividade, o conhecimento ou domínio afetivo, tá? E você não pode esquecer disso, porque ele, eu não diria que ele é o principal, mas ele tem uma influência gigantesca, tá? Você já deve ter se deparado em ter que lidar com pessoas que são impossíveis de lidar, tá? E a pessoa pode até saber muito, mas se ela não é uma pessoa fácil de lidar, aquele saber vai ficar para ela, porque ninguém quer chegar perto dela para aprender com ela, certo? Então é importante ter em mente esses três itens e tentar organizar o processo vosso de aprendizado e de desenvolvimento da competência visualizando esses três itens. Não, não pode deixar de ter o conhecimento teórico. Até nessa apresentação a gente começou pelo teórico. Não pode deixar de saber operar as coisas, fazer as coisas. Eu já vi muita gente chegar e dizer assim: ah, eu quero ser manager porque eu não quero modelar. Amigo, tu já começou errado. Porque não sabe gerir quem não sabe fazer. Como é que você vai fazer a gestão do modelo se você não sabe nem que diabo é um modelo? Sabe nem como ele pode ser construído? Não tem conhecimento básico de como o modelo é feito. E é o tipo de coisa que não adianta só tu ler no livro. Tem que saber fazer, tá? Então, é um erro pensar que um bom gestor, BIM, só vai lidar com técnicas de gestão. Ele também vai lidar com técnicas de gestão, e aí tem o saber, né, pilar dos conhecimentos, mas ele vai ter que saber operar software, saber fazer o modelo. Tudo em BIM gira em torno do modelo, tá? Trabalhos em BIM estão para o modelo, assim como os trabalhos do método tradicional estavam para o desenho técnico. Todo mundo tinha que aprender desenho técnico, independente se era executor de obra, orçamentista, planejador, projetista, não interessa. Qualquer pessoa tinha que saber desenho técnico. Aqui é igual. Você vai trabalhar comigo? Beleza. Não interessa em que fase do ciclo de vida do edifício. Tu tem que saber modelar. Ah, para isso eu tenho que ser um as-modelador, saber tudo de trás para frente do software. Não disse isso. Eu disse que você tem que saber modelar, tá? Há um ponto que já te deu uma base para gerir aquilo, certo? Então, há softwares que eu não uso, mas eu tenho uma base de como ele funciona, porque eu preciso gerir pessoas que vão trabalhar com esses softwares, certo? Exemplo, eu nunca fiz projeto de estrutura. Por exemplo, de ponte, coisa assim, eu nunca fiz. Já calculei alguma coisa em termos de prédio, mas há muitos anos atrás. Tá? A minha faculdade tinha quase os dois pés da engenharia. Então a gente fez cálculo estrutural, a gente fez integral, derivada, tudo que você imagina que é visto na engenharia, a gente fez na arquitetura na minha época. Então a gente fez, na época, cálculo estrutural de um edifício de 10 pavimentos. Mas depois me afastei dessa parte e tudo mais. Cheguei a fazer projeto de instalações, né? Então, de instalações, sim, mexi muito com software de instalações, mas de estrutura, não. Mas eu acompanho
como é que esses softwares funcionam, o que que é um modelo analítico, como é que você joga para lá, joga para cá, como é que esse dado chega, como é que o dado sai. Por quê? Porque eu vou dialogar com essas pessoas. Então eu preciso saber como um TQS da vida funciona, como o EBERIC da vida funciona, como é que eles recebem esse material, como é que eles me entregam, enfim. É importante desenvolver essas habilidades, tá? E atitudes. A gente vai lidar com gente, logo você tem que desenvolver o agir, o ser, a afetividade. Pronto. Dito mais ou menos de outra forma, um pesquisador chamado Bilal Sukar desenvolveu uma matriz de competências, BIM, tá? Que ele chama, divide em três faces, partes, que ele chama de Core, Domain e Execution. Então seria o núcleo, o domínio e o de execução. É quase a mesma coisa, só que ele mudou os termos, tá? Nesse link que está aí embaixo, você pode ler o artigo inteiro que ele descreve isso. Para ele, quais seriam as competências BIM de núcleo? Traços fundamentais, e aí ele elege questões humanas, tá? De comportamento, de afetividades, de questões de relacionamentos, que é facilitadores situacionais, que também tem um pouco a ver com isso. Qualificações e licenças, você ter formação, não só acadêmica, é, bacharelados, licenciaturas, mestrados, doutorados, mas também outras qualificações que corroborem para isso que você quer, né? E, claro, licenças, certificados, coisas dessa natureza. E teu indicador histórico, por onde você passou, qual é o teu background, qual foi a tua jornada profissional, porque ela vai definir bases para o que você tem a fazer. Por exemplo, a minha base, o indicador histórico, é ligado a edificações. E dentro do contexto de edificações, projetos mais ligados a institucional, ligado a comercial e o real estate. Eu nunca fiz interiores, não tenho afinidade, não é minha praia, nunca fiz, certo? É, mas claro, há pessoas que gostam disso e se dedicam a isso, e não há problema nenhum, certo? Mas esta minha base de trabalhar com edifícios, normalmente em altura e com essas características de nível de complexidade, digamos assim, um pouco maior, me dá base para discutir, de repente, há pouco a gente participou de um concurso para fazer um hotel e discutir em pé de igualdade de como é que é um hotel, como é que se organiza e tudo mais, porque a gente já tem esse histórico. Então, é um pouco nisso que trata esses indicadores históricos. Qual foi o teu percurso? Por outro lado, eu também já fiz muita coisa ligada ao aspecto tecnológico, programação. O primeiro curso de programação que eu fiz foi em 1900 e carne de porco, que era Basic, era ainda em DOS, não existia nem Windows na época. É, E desde lá fazendo coisa de programação, e aí depois vindo VB, vindo Python, blá, blá, blá. Então também dá esse percurso histórico ligado à tecnologia, tá? E de quebra, algumas coisas também ligadas à área gráfica, como designer, como design gráfico, como coisa dessa natureza, o que também ajuda aqui, fiz muito vídeo, edição de vídeo, essas coisas, o que ajuda aqui na hora de fazer simulações e tudo mais. Então você vai pegando essa carga toda do tua história na tua profissão, ou também nos arredores, porque não precisa ser só na tua profissão, pode ser em coisas que você fez na vida e que era ou uma segunda atividade, ou mesmo uma coisa como voluntário, tudo isso soma para trazer essas que ele chama de competência de núcleo, certo? Óbvio que aqui direcionando para o que é necessário para a área de BIM. Mas essa é a base central do conhecimento da pessoa. Depois, a de domínio são outras. Já tem mais competências gerencial, administrativa, funcional,
opera- operacional ou operativa, técnica, de implementação e de suporte, e também de pesquisa e desenvolvimento. Então, o de domínio, que é esse outro aspecto, segundo aspecto, já é muito mais amplo. Claro, uma pessoa só não desenvolve tudo isso, é difícil. Mas você pode eleger dentre essa lista o que te interessa mais desenvolver. Por exemplo, os aspectos operacionais aqui vão estar e técnicos vão estar coisas como criar modelos, criar bibliotecas, desenvolver aplicações para análises, desenvolver rotinas para análise de modelo. Vai estar muito ligado a esses três itens ali, o 3, 4 e 5. Não, eu curto mais fazer uma gestão e tudo mais. Beleza, então você vai estar mais ligado aos itens 1, 2, 6, 1, 2 e 6, que são aspectos mais administrativos, gerencial e tal, com a atenção de que esses aspectos vão lidar também com comunicação, vão lidar com financeiro, tá? Então você vai desenvolver outro grupo de conhecimento ligado a isso, ou nesse caso, outro grupo de competências, né? Ligados a isso. Mas não, eu gosto mais de uma parte mais tecnológica mesmo, de mexer com softwares, desenvolvimento e tal. Então você está ligado ali mais ao 7 ou 8. Então, dependendo da tua afinidade, também do teu core, você pode eleger dentre esse conjunto onde se aprofundar, certo? Onde tocar mais no aspecto. Mas é importante saber que existe tudo isso. E este pesquisador, o Bilal Sucre, é um pesquisador específico da área de BIM. Então, tudo isso que ele escreve olhando para BIM. Não é uma coisa assim, qualquer profissional do planeta. Não é. Ele foca na área ligada a BIM. E a última é de execução, que é o nível de competência do uso de ferramentas, tá? Basicamente é isso, né? Saber usar tanto hardware quanto software, tá? Operar laser scanners, operar impressora 3D, software das mais variadas funções, trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada. E aí, claro, você sabe que o céu é o limite, né? Tem muita coisa que pode ser desenvolvida nesse sentido. Então, estaria nesse outro nível chamado de execução, competências de execução, ok? Então, isso já dá, de novo, para a gente um caminho a seguir. Poxa, eu tenho que me desenvolver nisso, desenvolver naquilo, desenvolver naquilo. E se eu pego essa lista e tenho uma base do que é a chamada taxonomia de Bloom, que nos ajuda a organizar esse conhecimento de uma forma gradativa e evolutiva, do ponto de vista cognitivo, você começa esse estudo por memorizar e lembrar das coisas, depois você compreende, aplica, analisa, avalia e cria. Do ponto de vista da habilidade, começa na imitação, pega coisas que já existem e usa, depois você manipula aquilo que já existe, faz pequenas adições e depois começa a seguir mais adiante para precisão, articulação e naturalização e automação das coisas, até também desenvolver suas atitudes dentro dessa lógica da taxonomia de Bloom, eh, desenvolvendo a prontidão, que ele diz que é reconhecer que existe uma coisa, estar receptível para começar a trabalhar com aquilo, saber avaliar bem e positivamente as coisas, estar integrado, né, com as pessoas, com o sistema, a pessoa perceber que tu faz parte do processo, que tu estás ali. Os donos, os gestores, né, acima de você gostam quando a pessoa demonstra que a dedicação por aquela empresa, a dedicação pelo trabalho que lhe foi confiado, né? Então isso está no rol das atitudes. É diferente de uma pessoa que não está nem aí, porque você passou um cargo para ela, tá bom. Aham. Então é muito diferente. Então desenvolver esta integração com o meio é importante. E claro, toma posse disso para o teu cotidiano. A pessoa vê, você respira aquilo. Você quer
que aquilo realmente dê certo. Eu não sei distinguir, as pessoas até brincam, "Né, que hora tu te diverte?" Eu digo, agora, porque eu estou trabalhando. Minha diversão é esta, eu estou trabalhando e eu me divirto com isso, né? Então, tem hora que eu não sei distinguir mesmo o que que seria a diversão e o que que não seria, o que seria o trabalho. Porque eu realmente, de verdade, me divirto com isso. Então, é tomar posse que ele diz, é fazer isso, tornar aquilo parte da tua vida. Então, os aspectos das atitudes também precisam ser desenvolvidas. E aí, cruzando as duas informações, a gente pode ter uma última lista, por assim dizer, de coisas que são importantes serem trabalhadas em você, do ponto de vista dos conhecimentos, em tecnologias, de colaboração, processos dentro de empresas, ter conhecimento de padrões BIM, tá? Ter conhecimento, claro, dos protocolos BIM, conhecimento de conceitos relacionados a isso, conceito de parametrização, técnicas de coordenação, técnicas de gestão de processos. Tudo isso diz respeito ali a conhecimentos. De habilidades, entender como funciona os softwares, as ferramentas que a gente usa. Entender de tecnologia de uma forma geral é importante, tá? As pessoas ainda se confundem muito quando fala de tecnologia. Você pergunta, quanto de memória tem no teu computador? Ele diz 1 tera. Eu digo, caramba, é da NASA esse computador, porque 1 tera de memória RAM eu não conheço um que tenha. Aí diz, não, desculpa, eu pensei que era, né? Pois é, tá falando de memória de armazenamento, estou perguntando de memória de processamento. Então, há ainda muita confusão no que diz respeito aos conceitos ligados à informática, mas é algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser aprimorado, porque a gente trabalha com isso todo dia, né? Para além, claro, dos conhecimentos de arquitetura e engenharia, isso óbvio, né? Está na base disso tudo. Mas aqui eu estou me focando apenas no conhecimento de BIM, especificamente. E e atitudes, como eu já falei, ser autodirigido, que é muito importante. É terrível você ter um parceiro que, para ele funcionar, tu tem sempre que dar um empurrão. Então é legal ser uma pessoa autodirigida, que tem iniciativa, que trabalhe colaborativamente, que esteja interessado, tá? Eu dizia isso muito para meus alunos na época de estágio. Os alunos iam perguntar assim, professor, o que que você precisa que a gente saiba para estagiar lá no teu escritório? Eu digo, olha, eu quero que seja interessado, porque o resto eu te ensino. Se for uma pessoa interessada, pode não saber software nenhum, não interessa, eu ensino. Porque aquele que não é interessado, nem adianta ele saber, porque ele não vai estar dentro da empresa, ele não vai estar interessado no trabalho, ele não vai estar interessado em nada daquilo. Então eu preciso só que ele tenha interesse. O resto eu estou lá para ensinar. Tá? Então, esse lado das atitudes, você está envolvido com aquilo, está disposto a fazer as coisas, está realmente com esse pensamento colaborativo com os outros e com a empresa. Pensando em tudo isso, aqui a gente tem o nosso Master, como foi dito pelo Edu, que tem essa base das competências BIM como uma espinha dorsal. Então, a gente cria uma jornada de aprendizagem onde o aluno vai descobrir todos aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes vai desenvolver ao longo do curso, estudando sobre organização e gestão BIM, sobre métodos ágeis, sobre Lean, por exemplo, e sobre ferramentas, sobre modelagem, sobre tudo isso. E de quebra vai ter que se relacionar com os outros dentro do nosso TFM, que é um trabalho que a gente faz, onde ele vai desenvolver os seus soft skills. Então, isso costuma dar um resultado muito interessante. Já isso a gente tem um histórico já de 12 turmas que fizeram nosso master só sobre a minha coordenação. Tem uma parte que não era eu ainda, que está dentro do histórico da Zigurate também, mas sob minha coordenação, 12 turmas que já nos deram feedbacks muito positivos sobre a, a evolução na sua carreira. Então, cerca de 63% tiveram um aumento salarial em 1 ano após a conclusão do Master, em até 1 ano após a conclusão do Master.
E 89% otimizaram e melhoraram as suas funções na posição atual, tornaram aquilo mais eficiente. Pois, porque BIM não se trata apenas de fazer um modelo. Trata de colaborar, de comunicar, de coordenar para que os trabalhos saiam da melhor forma possível. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Quem quiser saber mais informações sobre o curso, QR Code é este que está aí na tela. E aqui os meus contatos, e-mail, rede social, o e-mail da Ecotech e também lá do podcast Binverso. Thanks, obrigado, graças. Obrigada, Rogério. Deixa eu só colocar aqui. Quem quiser mandar mais perguntas pelo chat, agora é o momento. O Rogério vai responder a vocês. Acho que foi muito esclarecedor, né? O Rogério comentou todos os perfis aí dentro do BIM Manager, as opções, as possibilidades, dentro desse perfil. E tocou também nos pilares importantes, né? Pessoas, recursos e processos. E temos aqui o Adriano, que além desses três pilares, ele está perguntando sobre as tecnologias e softwares, né? Que seria um outro pilar desse perfil, dentro da metodologia. Quais essas tecnologias e softwares que são fundamentais para iniciar nessa área? E vou enlaçar dentro do Master, que tecnologias a gente aborda? Boa. Quando fala de gestão e divide nesses três pilares, né, os pilar de gestão de pessoas, gestão de recursos e gestão de processos, tudo que diz respeito à tecnologia, seja hardware, software, eh, recursos financeiros, está dentro do pilar dos recursos, tá? Só para esclarecer que não é que eu esqueci das ferramentas, ela está alocada dentro do pilar dos recursos. No nosso master, a gente tem um leque de softwares muito grande que a gente trata. As bases para modelagem são na plataforma da Autodesk, o Revit e o ArchiCAD, para modelagem diretamente, mas para dar o apoio e suporte a todas as outras as fases ou todos os usos BIM que a gente precisa, a gente tem, por exemplo, o Syncro, a gente tem o próprio ACC como CDE, a gente tem o Catenda, a gente tem Trimble Connect, a gente tem, cara, a lista é muito grande. A gente tem o Revisto, a gente tem o Prevision, temos BIM temos what else? Orçamento, a gente tem o Orça Fácil, tem o K-Builder, tá? Então, realmente é uma lista muito grande de recursos tecnológicos que a gente tem no curso. Perfeito. O Danilo Pereira, ele é arquiteto urbanista e ele pergunta, ele é arquiteto urbanista com interesse pelas questões técnicas, qual é o melhor caminho a seguir de modo a aplicar os conhecimentos da arquitetura e especialidades? Então, depende do que você está dizendo como aplicações técnicas, né? E qual a área especificamente da arquitetura que você atua. Mas eu diria que para além do conhecimento básico que você e todo arquiteto já desenvolve, né? Em termos de obra, em termos de projeto, etc. Em relação a BIM, é importantíssimo ter a base teórica dos protocolos BIM e dentro desse contexto, as normas relativas a isso, né? A ISO 19650. Depois, ter conhecimentos mais aprofundados sobre técnicas de interoperabilidade e os padrões utilizados para a interoperabilidade. E o último, dependendo da tua aplicação, né? Da tua área de atuação, as ferramentas usadas para desenvolvimento de modelos efetivos da tua área. Tem gente que trabalha com infraestrutura, tem gente que trabalha com softwares ligados à área industrial. Então, são softwares diferentes de acordo com a atividade que a pessoa desenvolve.
Se alguém tiver alguma perguntinha, pode mandar por aqui. Eu vi que mandaram alguma pergunta em relação à bolsa de estudos. Todas essas questões, vocês podem entrar pelo link que eu deixei aqui no chat. Eu vou até colocar de novo se alguém não conseguiu ver. Tem um formulário, vocês podem pedir mais informações aos nossos assessores. Se, Rogério, você quer dar mais alguma mensagem, passar mais alguns conselhos para quem está nos vendo por aqui? Ou falar um pouco, a gente sabe que no Brasil agora o BIM está vindo bastante forte, né? Pela estratégia BIM, pelas metas. Se você quiser Sim, comentar alguma coisa a respeito. não, claro. Olha só, hoje não temos mais a pergunta de que se eu preciso trabalhar com isso, se eu vou precisar botar isso na minha empresa, se eu vou precisar estudar isso, se esse se não existe mais, tá? Foi superado essa pergunta. Hoje a pergunta é como eu vou fazer essa migração? E havia uma outra pergunta que também já está caindo em desuso, que é o quando, porque o quando já começa a ficar, a resposta começa a ser ontem, tá? Então agora a grande pergunta é o como. Como que eu vou fazer essa migração? E quais passos eu tenho que dar para fazer essa migração? Não só do nível pessoal, mas enquanto empresa. Muitos que estão nos ouvindo podem ter seus escritórios, etc. e tal. Então, como fazer isso? Como dar ah, o pontapé inicial para essa migração? Um processo a gente já falou aqui, formação. A base para essa migração é formação. Agora, pensando enquanto empresa, se você é gestor de uma empresa, você tem um escritório, você tem uma construtora, eu diria que para além da formação, é interessante também que você tenha o apoio de um consultor para organizar essa migração com você. Fazer essa implementação sozinho é possível? Claro que é, tá? Mesmo com formação é possível fazer. Mas a comparação é o seguinte: se eu quero ir para um local que eu não conheço o trajeto, eu posso pegar o endereço com alguém e sair andando e descobrindo como é. Eu vou entrar numa rua, vou estar em outra, vou perguntar para alguém que passa na rua. Posso chegar lá. Vou chegar, sei lá, 2 horas depois. Mas se eu boto o endereço no Google Maps ou no Waze, ele vai me mostrar o melhor caminho. E basta eu seguir, eu vou chegar lá com mais velocidade, com mais eficiência. Então, o consultor de implementação tem esse papel, é o Waze do BIM. Ele direciona as atividades para fazer essa migração da melhor forma possível, tá? Então, em se tratando de empresas, então se eu saio do nível pessoal, formação, pronto, tá? E aí pôr em prática. No nível empresarial, para além da formação que o gestor tem que ter, das pessoas têm que ter, é importantíssimo ter um gestor para guiar isso, tá? Porque mesmo que você seja o dono da empresa e faça a formação, você ainda não percorreu o caminho. Você tem a base para percorrê-lo, mas você ainda não percorreu. Então, ter um apoio de um gestor, de um consultor é muito importante. Entraram algumas outras perguntinhas por aqui. A gente está terminando o tempo, eu vou tentar fazer todas elas. A primeira é sobre o nível de maturidade, né, do BIM. Quanto tempo, na sua opinião, levaria para ser um BIM manager? E vou colocar outra também, se a gente aprende no Master a implantar o BEP, né? Sim, BEP, com certeza. A gente, além da parte teórica, você tem um BEP dentro do TFM, que é uma espécie de monografia que nós temos. E os alunos desenvolvem o BEP e botam em prática dentro do próprio trabalho. Então, quanto a BEP, tranquilo. Sobre o tempo para ser um BIM manager, isso é muito relativo, depende muito de cada pessoa. Há pessoas que entram no curso e já do meio para o final do curso já é contratado como BIM manager porque ele já tem uma grande base para isso. Então vai depender muito do que eu tenho de background sobre todos esses temas que eu comentei para dar uma noção de tempo
se vai ser mais demorado ou mais curto esse tempo, certo? Claro, após o curso finalizado, você já tem uma ótima base para começar a trabalhar, mas é necessário ter um tempo de amadurecimento desse conteúdo e pôr aquilo em prática. Então, eu diria que o tempo ele vai estar muito ligado à tua exposição a pôr aquilo em prática. Há pessoas que já estão no curso desenvolvendo ótimos trabalhos e já conseguem pôr em prática durante o curso. Então, quando ele termina, ele já está com uma ótima experiência, tá? Há outros que só vão conseguir pôr em prática, sei lá, um ano depois, ou 6 meses depois. Então, ele vai demorar um pouco mais para aprimorar aquilo que estudou. O Danielson, que está assistindo a Masterclass aqui com a gente de Cabo Verde, ele comenta que ele encontra várias barreiras, né, para a disseminação do BIM, Sim, das quais ele destaca a resistência à mudança. claro. Que insight você teria para compartilhar para combater essas barreiras? Boa, Danielson, boa pergunta. A gente tem um grande problema de inércia, né? As pessoas, se estão andando, querem continuar andando, mesmo que seja para o lugar errado. Se estão paradas, querem manter-se paradas, mesmo que esteja parada no lugar errado. Então, provocar uma mudança é sair dessa inércia, é ter um movimento, uma força que faça com que ele vá para o caminho certo. Se ele estiver parado, ele passe a andar. É, eu vou te contar um pouco, em curtas frases, como a gente fez no Brasil, e eu digo a gente porque eu tive a oportunidade de fazer parte desse movimento. Muito evento, muita palestra, muita formação, desde formações pequenas, de só ensinando Revit, só ensinando Navisworks, só ensinando, sabe, até formações maiores como essa nossa da Ziggurat. Mas muito, a ponto de ser chato. Toda hora eu dava uma palestra em um lugar diferente, tá? E na época era muito presencial, né? Porque eu tô falando isso, eu comecei com essa confusão em 2008. Então já tem aí um tempo, né? É, e falando para um, falando para outro, e fazendo e mostrando, tá? Então são algumas dicas que, assim como tem dado certo, porque deu certo de alavancar a discussão no Brasil já há alguns anos, agora a gente está na fase de consolidar, né? Mas o despertar para isso, quebrar a barreira da resistência, passa muito por formação, por gerar conhecimento e entregar esse conhecimento. Por enquanto, principalmente essas bases de palestras, não sei o quê, mesmo de graça, é para chamar as pessoas, é para mostrar, para dizer e tal, tá? Então eu diria que são os principais pontos para quebrar essa resistência. A Priscila Cordeiro está aqui com a gente hoje. Ela esteve com a gente, eu acho que é ela, ontem apresentando a Masterclass. Ela pergunta, professor, você vê com frequência o uso do cargo líder de engenharia digital? Acha que é um dos termos que poderia entrar na lista de especialistas BIM apresentada no início? Você pode repetir, Renato, que falhou aqui o som. Ah, sim. A Priscila ela pergunta se líder de engenharia digital também é um cargo que você vê com frequência, se pode ser incluído na lista de especialistas que você citou no início. Não é um termo muito comum de se ver, mas acredito que sim, a gente tem muita aderência a tudo que é digital, certo? Às vezes você tem um engenheiro que vai tratar, não necessariamente do modelo BIM e tudo mais, mas ele vai tratar de VM, vai tratar de realidade virtual, vai tratar de IA, e aí pode sim estar acrescentando nesse contexto, sem problema. A Juliana, que está falando com a gente da Itália, ela pergunta para você, Rogério, como você enxerga a transição da teoria BIM, aprendida em cursos para uso prático com ambientes colaborativos, como CDS e modelos federados? Há algo que deveríamos dominar logo no início? Para entrar no curso, não, porque você adquire isso dentro do curso. Mas do ponto de vista macro, todos esses itens que você comentou aí são indispensáveis para o processo de BIM. Se uma empresa quer trabalhar com BIM, se a empresa quer se debruçar sobre essa área, ou você mesmo quer se debruçar sobre essa área,
vai ter que impreterivelmente trabalhar com esses aspectos. Ah, não sei, quero fazer o master, preciso estudar isso antes. Não, não se preocupe, você aprende isso tudo dentro. Vou fechar com essa última pergunta do Alexandre Cunha, que trabalha com manutenção industrial. Ele pergunta: esse master é o master certo para ele? Com manutenção industrial, Sim, é manutenção industrial e na criação de assistência a bombas de gasolina, posto de abastecimento. pronto, eu vou te dar uma resposta a partir de um testemunho. Nós temos um aluno, que inclusive de Portugal, que ele trabalha exatamente com isso, com manutenção de sistemas hidráulicos de bombeamento, tá? Daqui de Portugal. Então, o conceito de BIM, embora o nosso curso seja voltado para edificações, mas toda a base metodológica e conceitual você aplica em qualquer canto. Mesmo quem quer aplicar, por exemplo, eu trabalho fazendo hidrelétrica, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Você não vai ver exemplo de hidrelétrica dentro do curso. Não espere isso, tá? Não tem nada de infraestrutura, não tem nada de. Os exemplos que a gente dá é ligado a edificações. Mas se eu pegar aquele conteúdo e trazer para minha área, perfeito. Eu tenho. Ontem mesmo estava dando aula numa turma nossa deste curso e um dos alunos, Felipe, inclusive o nome dele, ele trabalha na área industrial. Ele não trabalha com edificações. E o foco dele principalmente é todo o projeto de tubulações. Então, nem passa perto de edifício, tá? Mas é possível sim. Super. Bom, vamos finalizando então. Gostaria de agradecer o Rogério, foi muito interessante, muito informativa essa sessão. Gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, que participaram. Vocês vão receber a gravação por e-mail nos próximos dias. E fiquem ligados que na próxima semana temos mais masterclasses esse mês. Então, fiquem com a gente espera ver vocês na próxima. Rogério, Obrigado. obrigada, um prazer como sempre.